Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde de terça-feira, todos nós, amém? Ajeitar aqui a câmera. Vamos lá então falar de Jesus hoje. João. Vamos ao livro de João capítulo 18. Vamos do versículo 1 em diante, tá? Vamos falar ali sobre a prisão de Jesus, quando Jesus é preso, né? E eu coloquei lá o tema como Jesus e as injustiças, né? Algumas coisas que aconteceu com Jesus. Vamos ler esse trechinho que Jesus foi preso, amém? Então, João capítulo 18. Vamos ler todo aquele trechinho ali em que Jesus foi preso, amém? Vamos tocar um louvor então, depois nós vamos de palavra e oração. Pertence a Deus, tudo que é divino pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, traga o Santíssimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e é meu Deus, e é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus, tudo que é de Deus pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, traga o Santíssimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e é meu Deus, e é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, né? Amém? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor, de estar servindo ao reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nosso amado Jesus Cristo, que está ao Teu lado, intercedendo por nós, nos abençoa hoje nesta tarde, abençoe cada um que está vendo esta live, Pai, que a Tua palavra possa nos trazer paz, esperança, nos limpar, nos purificar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é pecado, de tudo que é da nossa carne, Senhor, em nome de Jesus, Pai, trazendo paz, harmonia, tranquilidade para esta alma, para esta vida, que talvez esteja cansada, abatida, triste. Se estiver alegre, se precisar de renovo, que o Senhor derrame forças, paz, alegria, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma excelente tarde, um dia maravilhoso na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome
daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Amém. Vamos falar do Messias, né? De Jesus. Então vamos lá no livro de João, abra sua Bíblia aí, lá no livro de João, e vamos falar lá do capítulo 18, onde Jesus é preso. Vamos ler. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam eles: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja que Jesus disse aqui no final é forte, né? Veja se não, acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Né? E nós sabemos que Jesus, ele veio com uma missão, né? A missão que o Pai deu para ele. Veja que forte isso. A missão que o Pai deu, e é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar de missão, quero falar de propósito, né? E Jesus tinha uma missão muito grande. Jesus veio com a missão de nos fazer livres, libertos hoje, né? Porque Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Hoje nós somos livres do poder do pecado porque Jesus foi sacrificado lá na cruz. Então, tem coisas que aconteceram com Jesus, aconteceram muitas injustiças, né? A prisão de Jesus foi uma delas, mas Jesus disse: deixe, porque a profecia precisa se cumprir. Mas nós sabemos que Jesus, ele não havia feito nada de errado para ser preso, né? Jesus fazia o que? Ele pregava a palavra, ele curava as pessoas, expulsava os demônios. E isso foi o suficiente para que Satanás, o inimigo de Deus, inimigo de Jesus, nosso inimigo, ficasse furioso com Jesus e levantasse, né, pessoas para atraí-lo, pessoas para invejarem, pessoas para tramarem a morte, para tramarem a prisão. Então, Jesus, ele sofreu todas essas injustiças, né? Todos os milagres que ele fazia, disseram que não era pelo poder do Espírito Santo, e sim que era, né, por meio de Satanás, por meio de demônios, os milagres, as curas que ele fazia, né? Então, os fariseus, os sacerdotes, eles ignoravam todos os sinais de que Jesus era o Messias. E assim foi se encaminhando para que Jesus fosse preso e que Jesus morresse naquela cruz, porque esse era o propósito, esse era o plano que Deus tinha, o plano da salvação. Mas essas pessoas não sabiam qual era o plano de Deus com Jesus, qual era, né, o que Deus queria com tudo isso. Mas Jesus, ele sabia, né, e Jesus fala ali: acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Então, amados, todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão nessa terra.
né? E é engraçado porque ao falar de injustiças, essas injustiças que aconteceram com Jesus ser difamado, caluniado, ele ser julgado porque ele fazia as curas no sábado, ele fazer toda a operação do Espírito Santo, terem dito que era a operação de Satanás, tudo isso era inflamado por Satanás. Se nós lermos a Bíblia de cabo a rabo, nós vamos ver que muitas histórias, desculpa usar essa palavra, cabo a rabo, mas se nós lemos a Bíblia do início ao fim, vou falar assim que fica mais bonito, desculpa, do início ao fim nós vamos ver que Satanás está por trás de armações, de traições, né? De palavras que as pessoas falavam a respeito de Jesus. Os inimigos, os sacerdotes, os fariseus, os escribas se reuniram para tramar contra Jesus. E o diabo, o Satanás, entenda como você quiser, cada um chama de uma coisa, o inimigo, ele estava por trás disso. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. E o que eu quero dizer para vocês é que Deus falou comigo há uns anos atrás, logo no início da minha caminhada cristã, sobre Isaías 53, o texto lá de Isaías 53, que tudo que aconteceu com Jesus foi permissão de Deus, porque ele tinha um propósito com Jesus aqui na terra. Jesus veio, ele era homem, ele também era Deus, mas ele precisava cumprir a missão dele. Quando nós estamos cumprindo a nossa missão no caminho, né, fazendo aquilo que Deus nos enviou para fazer, Satanás vai se levantar. Ele vai levantar pessoas para cometer injustiças contra nós, ele vai levantar um fofoqueiro, ele vai levantar um crítico. Não sei qual é a prova, né? Às vezes na prova acontece todo tipo de coisa, mas Deus está nos observando. Então, amados, o que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele falou para os discípulos: aqui neste mundo vocês passarão por aflições, né? Mas tenham bom ânimo, não desista, não desanime, não foque naquilo que estão falando, que estão fazendo, porque a intenção do inferno é parar a obra de Deus, é parar aquele que é enviado de Deus. E todos nós, como filhos de Deus, como autorizados por Deus para pregar a palavra, para louvar, para fazer a missão, o propósito de Deus, né? Porque Jesus, ele aceitou o cálice que o Pai deu para ele, a missão que o Pai deu para ele, né? E ele pagou o preço, ele cumpriu, morreu, levou todos os nossos pecados nas costas deles. Mas o que eu quero dizer é que nós muitas vezes não vamos poder parar por causa de injustiça, por causa de acusação, por causa de mentira, por causa de invenções, por causa de injustiça, porque vão fazer conosco, vão fazer com os outros e nós não vamos poder fazer nada. E o que no início desse texto aqui, Jesus tendo terminado de orar, o que Jesus fazia? Jesus orava. Jesus entregava tudo ao Pai em oração, ele pedia direção, ele orava, ele falava dos inimigos, enfim, ele relatava para Deus, e não que Deus não soubesse, ele falava porque ele precisava do direcionamento, ele precisava de paz, de tranquilidade para terminar a sua missão, né? Então Jesus focava o quê? Na oração, focava na missão, né? Buscava a direção de Deus. E assim devemos ser nós na nossa caminhada cristã, buscar focar em Jesus, porque ele passou por todas essas coisas, passou por aflições, ele quis também desistir, ele disse: Pai, me livra deste cálice, mas Deus não o livrou. Por quê? Porque ele tinha uma missão. Porque tem coisas que Deus vai permitir que aconteçam na nossa vida. E lá na frente, depois, nós vamos entender que Deus estava nos preparando para algo, que Deus estava nos ensinando, que Deus estava nos capacitando. E Satanás, sim, ele é invejoso, ele tinha tudo lá no céu e ele não deu valor para nenhuma dessas coisas. E ele foi parar onde ele está hoje. Então, amados, Satanás é invejoso. E ele sempre levanta um crítico, um sacerdote, levanta um fariseu para ir contra os filhos de Deus.
Se a pessoa der uma legalidade, Satanás usa e usa com força. E por isso que nós precisamos estar primeiramente vigiando e orando. Jesus não deixou de vigiar, Jesus não deixou de orar, Jesus não deixou de curar os enfermos, Jesus não deixou de expulsar demônios, Jesus não deixou a missão dele de lado. E ele disse: acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Foi enviado pelo Pai. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não tem problema nenhum. Jesus até impediu que Pedro guarda a espada. Pedro arrancou a orelha do guarda. Mas Jesus disse que ele não fizesse, mas já tinha feito. Jesus não veio para, ser violento. E assim Deus nos diz das acusações, das injustiças, das traições, não façam nada. Entregue a mim em oração, E deixe que ele faça justiça, porque Deus, ele é juiz. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E todos nós vamos responder pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Amém? Amém. Então, amados, a palavra permissão, tem coisas que Deus vai permitir. Deus permitiu que Jesus passasse, e esse era o propósito, essa era a missão, esse era o plano de salvação, isso era o que Jesus tinha que passar. E Jesus advertiu os discípulos: vocês vão passar por algumas dessas coisas, vocês vão estar fazendo a obra de Deus, e Satanás vai se levantar, pessoas vão se levantar, fofocas, mentiras, acusações, tudo isso são demônios. Por isso nós temos que repreender em nome de Jesus o demônio da inveja, o demônio da acusação, toda a injustiça, tudo aquilo que é planejado pelo inferno, planejado por Satanás, que caia por terra em nome de Jesus. Amados, são decisões, ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo, é céu ou é inferno, não existe outra coisa. Aqueles que se converteram, creram em Jesus, acreditou em Jesus, se batizou, que permaneça no caminho, que não se desvie. Se o mal vem pela direita, você vai pela esquerda. Nós vamos ver muitas injustiças, até mesmo serão cometidas injustiça conosco, mas isso não nos faz de nós justiceiros. Nós temos que orar e colocar nas mãos de Deus, e Deus sabe o que vai fazer na história de cada um, que vai fazer justiça por cada um. E a justiça de Deus não é a nossa justiça. Nós, pelas nossas próprias mãos, nós não promovemos justiça. Jesus não se justificou em nenhuma dessas acusações, porque eles procuraram algo, eles se juntaram a Judas para conhecer a rotina de Jesus, para saber se Jesus fazia algo errado, não acharam nada de errado. E às vezes vai acontecer isso, injustiça. Jesus foi preso, o que Jesus fez? Jesus veio, salvou a humanidade, curou, libertou pessoas, pregou o evangelho, estabeleceu o reino de Deus, estabeleceu sacerdotes, discípulos, mestres, e Jesus pagou o preço que ele pagou, mas esse era o plano de Deus. Nós às vezes não conhecemos totalmente o plano de Deus para as nossas vidas. Mas certo é que quando nós estivermos no caminho certo, no caminho do nosso propósito, cumprindo a nossa missão, o inferno vai se levantar, vai fazer de tudo para que nós venhamos a parar. Mas que nós possamos olhar para Jesus, ter o exemplo de Jesus. Jesus orava e orava muito, orava nas madrugadas, orava com os discípulos, ele orava sozinho, Então que a gente possa entregar tudo aquilo que nos entristece, que acontece no decorrer da nossa caminhada, que a gente possa entregar para Jesus, entregar para Deus, olhar para Jesus e não olhar para as situações, não olhar para as injustiças, não olhar para aquilo que estão falando a nosso respeito, porque Jesus não parou por nada disso. Jesus, ele sabia que tinha uma missão e ele não parou por causa de fariseus, por causa de pessoas, sacerdotes que faziam a mesma coisa que ele, pregavam a palavra, orava pelo povo, mas ele chamou a atenção porque Jesus, tinha milagre onde Jesus estava, tinha milagre, tinha cura, os demônios fugiam, e os demônios conheciam Jesus, conheciam a autoridade, o poder que havia em Jesus, e aquelas pessoas viam e na verdade elas não queriam era reconhecer que Jesus
era o Messias, que Jesus era diferente mesmo, que Jesus fazia tudo que fazia. E elas agiram de maneira, né, de má fé, né, sendo ali, criticando Jesus, né, colocando Jesus, mas elas não sabiam que na verdade elas estavam colaborando, né, para que Jesus cumprisse a sua missão. Amém? Então, às vezes, Deus tem planos que nós não podemos compreender, mas que a gente não tente compreender a Deus, que a gente possa colocar tudo em oração, né? Jesus fazia isso, orava e fazia a parte dele. E a parte de Deus, Deus vai fazer. Tudo aquilo que nós colocamos em oração, Deus, ele age em nosso favor, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra de tudo que é mal. E aquilo que nós não fomos, né? Aquilo que aconteceu, porque tem coisas que acontecem, até mesmo injustiça conosco ou com alguém, que a gente diz assim, por que que Deus permitiu? E é essa justamente a palavra, permissão. Deus permitiu porque talvez tenha algo que ele queira fazer que você não entendeu ainda. Talvez tenha algo que ele queira lhe ensinar que você não entendeu ainda. Amém? Amém. Então, não pare na caminhada, não desista do seu propósito, não desista da sua missão. Essa é a palavra dessa semana, mas vigie. Vigie, porque se nós olharmos a história de Jesus, aconteceu com ele muitas coisas, muitas injustiças, mas nós estamos no mundo e o mundo foi entregue ao maligno. Então, ele é o dominador deste mundo tenebroso. Amém? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós não somos daqui, nós somos filhos de Deus, nós merecemos e vamos ir para a glória com Cristo, né? Nós somos lá do céu, nossa natureza não é da terra. É por isso que às vezes nós nos entristecemos com algumas coisas. Mas não fiquem tristes, coloque tudo em oração nas mãos de Deus, que Ele sabe o que fazer. Amém? Amém. Vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, irmãos. Vamos entregar tudo, né, em oração. A nossa vida de joelho vai falar mais, a nossa vida de comunhão com Deus vai falar mais a nosso respeito do que tudo aquilo que Satanás levanta contra nós. Amém? Toda acusação, toda injustiça, todo mal que é planejado pelas trevas vai cair por terra em nome de Jesus. Essa é a nossa oração hoje, né? Para que a gente venha ser fortalecido pela palavra de Deus, ser fortalecido por meio da oração, não nos entristecermos, não desanimarmos, não desistirmos de fazer a obra de Deus, de fazer o que é certo, porque, né, tem muitas coisas que não está no nosso controle, mas está no controle de Deus. Amém? Amém. Amado Deus e poderoso Pai, te pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos fortaleça, em nome do nosso amado Jesus Cristo, que nos justificou pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, Pai. Nos ajuda, Senhor, a andar em retidão, em santificação, cuidando, Senhor, para não pecar, cuidando para que a Tua palavra esteja no nosso coração, na nossa mente, para que nós não venhamos nos desviar do caminho certo, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, a
não levar para o nosso coração, não levarmos coisas que aconteceram conosco, injustiças, coisas que não nos agradaram, que não nos fizeram bem, Pai, ou que nós vimos, Senhor. Injustiças que nós vemos acontecer com outras pessoas, até mesmo conosco, Senhor. Nos ajuda a tirarmos isso da nossa mente, do nosso coração, e entregarmos a Ti, Pai, tudo em oração. Porque Jesus passou por essas coisas, mas Ele tinha uma missão, Ele tinha um propósito, e Deus permitiu que Ele, sim, sofresse, que Ele passasse por essas coisas, para que hoje nós fôssemos livres, para que hoje nós crêssemos nele, fôssemos salvos, tivéssemos acesso à salvação, acesso ao perdão de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de sentarmos em mesas ou de estarmos em rodas, onde o Teu nome é zombado, é criticado, difamado, caluniado, Senhor. Tudo aquilo que é através de demônios, invocações malignas, todo o mal planejado pelas trevas, pelos demônios, Pai, que venham a cair por terra. Caia por terra o demônio da inveja, da crítica, da difamação, da calúnia, do mal, todo o mal, Senhor, que estão tentando fazer contra esta vida, venha cair por terra. Tudo aquilo que está tentando tocar na vida, na integridade, na honra do Teu filho, da Tua filha, venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos entender que é o Senhor que nos defende, é Deus que nos justifica, é Deus que nos defende, Pai. Nós não nos defendemos de nada. A nossa vida de retidão, de oração, de servir, fala por nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tu és aquele que nos conhece, aquele que nos guarda, que nos protege, aquele que dá ordem aos anjos para nos guardar e nos proteger de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus. Pai, guarda esta mente e este coração, Pai, que eles não levem mágoas, nem ressentimento, nem rancor para o coração deles, Senhor, porque isso pode atrapalhar a caminhada, Senhor, que nós possamos caminhar limpos, livres de toda amargura, de toda tristeza, de todo o mal que porventura aconteceu, em nome de Jesus, Pai. Seja repreendido agora toda a inveja, toda palavra maldita, toda oração contrária, toda roda, Senhor, que clama, que ora contra, que declara palavras contra esta vida, palavras de derrota, de desânimo, palavras que são contra o propósito, a missão que o Senhor tem para esta vida, Senhor, que não venha a ser paralisada por obras das trevas, que venha a cair por terra toda obra de macumba, feitiçaria, magia negra, encantamento, em nome de Jesus. Toda palavra lançada no mundo espiritual de derrota, de fracasso, de morte, de ruína, em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, quebra agora, Pai. Quebra agora toda a fúria do maligno contra esta vida. Vai quebrando todo o mal, em nome de Jesus. Guarda, protege, livra de todo acidente, de todo perigo, de toda enfermidade. Vai tocando nesta vida, vai curando o corpo, vai curando a alma de todo mal, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Eu sempre gosto de orar por livramento, né? E nós recebemos 2 livramentos por esses dias aí, livramentos de acidentes, né? Então, a gente sempre deve orar, pedir para Deus nos guardar a nossa entrada, a nossa saída, nos dar livramento, né? De qualquer ação aí do inferno sobre as nossas vidas, amém? Amém. Lembrando que não deixe de ler a palavra, lê lá, né? Capítulo 18 de João, lê o capítulo 53 de Isaías, que fala ali sobre Jesus, amém? Para você entender do que eu estava falando. Então, fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.